Quem ganha numa luta, o Sonic ou o Mario? A rivalidade desses dois personagens começou desde os anos 90, com o Mega Drive vs Super Nintendo. Mas agora que esses dois ícones dos videogames tiveram mais de 30 anos de história, eles ficaram muito mais poderosos em seus respectivos jogos. Então a pergunta é o seguinte: quem venceria uma luta entre eles, considerando apenas as suas versões canônicas de videogame? É o Sonic vs Mario. Começando falando do azulão, nos jogos o Sonic, especialmente quando alcança seu ápice com o Super Sonic, com todas as fontes de energia, esmeraldas e impulsos combinados, representa uma classe de poder cuja agressividade natural se junta a uma mobilidade virtualmente ilimitada. A essência do seu combate se baseia no domínio absoluto da velocidade como força bruta, como ferramenta de guerra e como mecanismo de defesa. O Sonic consistentemente consegue atingir velocidades acima da luz, sendo moleza para ele, provando isso num nível ainda mais além quando ele consegue correr de um buraco negro por vários segundos em Sonic Colors. Mas o maior feito de velocidade do Sonic vem de Sonic Generations, onde ele restaura o espaço-tempo no White Space simplesmente correndo. Isso faz ele quebrar a fórmula de velocidade e atingir o status de velocidade imensurável. Onde muitos personagens dependem de força ou magia, Sonic opera através de uma energia primordial, o caos, e quando canalizado sem restrições, permite que ele ultrapasse barreiras físicas, temporais e dimensionais. Super Sonic foi capaz de batalhar e vencer o Time Eater, um ser da quarta dimensão que ameaçou destruir o conceito do tempo. Além disso, Super Sonic foi capaz de batalhar o The End, que é uma entidade primordial e a personificação da morte na cosmologia do Sonic. The End é tão poderoso que quando o Super Sonic luta contra ele, a entidade diz que o Sonic conseguiu transcender lei e tempo, fazendo o Super Sonic alterar o destino e as próprias leis da realidade na luta. Só que talvez o inimigo mais poderoso do Sonic, o Deus Solaris, é uma forma de vida superdimensional capaz de afetar o passado, presente e futuro juntos. Também podendo ser capaz de consumir todas as dimensões e linhas do tempo da cosmologia multiversal inteira do Sonic. Esses feitos da forma super faz o Sonic ter um nível multiversal de poder, com velocidade incalculável e transcendência de conceitos como tempo e lei. No ataque, o Super Sonic canaliza a energia do caos para criar rajadas concentrados, escudos que convertem danos e aceleração, e golpes em linha retas tão rápidos que praticamente atravessam realidades. Em suas formas mais elevadas, ele libera explosões energéticas capazes de rivalizar com forças multiversais. Com isso dito, vamos ver como seu rival da Nintendo se sai. O Mario, por outro lado, representa uma forma muito diferente de poder. Ele não depende da velocidade extrema ou de um único tipo de energia. Sua força nasce de sua versatilidade, criatividade e principalmente de seus inúmeros power-ups e artefatos cósmicos. No geral, Mario pode operar confortavelmente em um nível universal muito elevado, já que ele constantemente luta contra o Bowser, que é dito em um guia de Mario Galaxy a ser capaz de sobreviver à destruição de um universo inteiro. Mas o Mario chega a um nível multiversal baixo, especialmente ao usar os Pure Hearts. Esses objetos são fontes de energia pura capazes de acessar estados emocionais profundos e amplificar Mario a um ponto onde ele pode manipular o universo, sobrepor dimensões ou alterar as leis fundamentais de determinados espaços. Os Pure Hearts permitem a criação de portais para múltiplos mundos, desmantelamento de barreiras criadas por forças parecidas ao caos destrutivo e até restaurar realidades que foram completamente apagadas por poderes igualmente cósmicos. Mario também possui domínio sobre manipulação de matéria, energia, elementos e até conceitos fundamentais como probabilidade e destino, dependendo do item que estiver utilizando. Através da Flor de Fogo, a Flor de Gelo, Flor da Estrela, Tanuki, os Lucky Emblems, a Double Cherry e outros, ele ganha acesso constante à manipulação elemental, intangibilidade, vulnerabilidade temporária, multiplicação, voo, amplificação estatística e alterações de probabilidade que dificultam que o inimigo acerte um ataque. Em várias aventuras, Mario demonstra ser capaz de resistir a forças que varrem universos, enfrentar entidades dominadoras de realidades e manipular estruturas metafísicas. São feitos bem impressionantes, mas vamos ver como que ele se sai contra o Sonic. Essa seria uma luta justa em que os dois combatentes teriam acesso a todos os seus poderes e poderiam usar seus poderes ao máximo em geral. Nenhum deles vai ter tempo de preparar um para o outro. Enfim, vamos começar. Agora, quando colocamos os dois personagens frente a frente, Sonic e Mario, o resultado não é nem perto. Enquanto sim, o Mario possui um arsenal e quantidade de poderes bem maior que o Sonic,
isso ele ganha. Isso não vai fazer muita diferença quando compararmos os seus níveis de poderes. O Mario consegue afetar múltiplos universos com seu poder total, utilizando os Spear Hearts para fazer isso. Mas o Super Sonic consegue lutar contra os Solares, uma entidade capaz de afetar a cosmologia de infinitos universos do multiverso Sonic. Então, em questão de poder, o Mario com certeza perde. E a velocidade é uma vitória ainda mais fácil para o Ouriço Azul. Enquanto o Mario consegue ser no máximo massivamente mais rápido que a luz devido aos seus feitos de movimento em Mario Galaxy, o Sonic é imensuravelmente rápido, sendo praticamente infinitamente mais rápido que o Mario e tudo que ele demonstrou em movimento. O Sonic poderia obliterar o Mario antes do encanador sequer poder usar qualquer power-up. E mesmo se eles tivessem a mesma velocidade, o nível de poder do Sonic ainda coloca ele muito acima do Mario. A manipulação da realidade da Wonder Seed ou dos Star Rods poderiam ser negados pelo controle do caos do Sonic. Então até na categoria de hacks, o Mario não consegue fazer nada. Daria para hipoteticamente argumentar que o Mario pode alterar a probabilidade com alguns de seus power-ups, mas o Sonic faz a exata mesma coisa, desafiando lei e destino. Então essa não seria nenhuma vantagem para o Mario. Sem falar que o Super Sonic consegue transcender conceitos, então tá aí mais um lado favorecendo o Sonic. Em geral, o Mario perde em todas as categorias, menos em sua variedade de poderes com seus power-ups, mas tudo isso seria inútil comparado ao nível de poder do Super Sonic. Então dá pra se dizer com confiança que o Sonic vence essa luta. Tudo isso começa a fazer muito mais sentido quando percebe-se que a franquia do Mario sempre teve diversão na gameplay como sua prioridade, e não a história. Já o Sonic sempre abraçou o traço shounen, lutando contra vários deuses cósmicos em suas aventuras. E vencer um monte de deuses não automaticamente te faz muito poderoso em si só. Muitos usam essa falácia para dizer que certos personagens conseguem solar toda a ficção, quando na realidade eles param no máximo em um nível universal ou multiversal de poder. Mas o Sonic consegue sustentar esse argumento, ainda estando no nível multiversal, mas ainda sendo poderoso demais em geral, tendo vários feitos impressionantes. Voltando pro Mario, o fato de ele não priorizar a história diminui o potencial para ele ter feitos tão altos quanto o Sonic. Mas não existe nenhum problema nisso. As duas séries têm propostas diferentes, e o Mario sempre traz qualidade nos seus jogos principais. Só que em questão de poder, o Sonic vence. E eu nem falei das outras mídias, como quadrinhos da arte nesse vídeo, senão a situação ficaria ainda pior para o encanador. Enfim, o ponto é que o Sonic vence o Mario nesse duelo, mas a verdade é que os dois têm méritos em seus respectivos universos. Essa luta é tão discutida porque esses dois personagens marcaram gerações. Seja você fã de um ou de outro, não há como negar que ambos têm aspectos que cativam bastante.